Fala aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Matheus e hoje eu vim do canal do Professor Global falar para vocês sobre LaTeX e retomar o nosso curso, né? A gente deu uma parada por alguns probleminhas técnicos, mas conseguimos retornar. Então, sem mais delongas, bora para a aula. Hoje a gente vai falar especificamente sobre as equações matemáticas, né? Sobre o modo matemático do LaTeX. E a gente vai falar sobre os ambientes matemáticos, sobre alguns tipos de equações que a gente pode colocar ali. Vamos ver. E algumas fórmulas também que a gente vai usar aqui no nosso código. E antes de mais nada, eu já ia esquecendo, mas eu ia pedir para vocês deixarem um like aqui, que ajuda bastante a gente no canal. E se inscrever caso vocês estejam gostando do conteúdo, tá bem? Então, bora lá. Inicialmente, a gente vai trabalhar com os ambientes matemáticos. E antes da gente começar a trabalhar com os ambientes matemáticos, eu vou explicar uma coisa para vocês que se chama indentação. Para que serve a indentação? Ela serve para deixar o nosso código mais limpo, porque o LaTeX, vocês estão vendo, vocês já começaram a trabalhar com o LaTeX, vocês veem que um lado dele é inteiramente código e o outro é o nosso texto, né, o texto já compilado. Do lado que é o código, se a gente não manter uma organização nesse código, ele fica confuso. Então a gente faz uma coisa chamada de indentação, para a gente saber o que está dentro do que, e isso ajuda bastante a gente a visualizar. Então, por exemplo, o begin document, ele é a folha inteira. Então tudo que está dentro da folha inteira vai dar um passo para frente. Então a gente vai vendo aqui o begin figure, um passo para frente. E o que está dentro desse begin também um passo para frente. Então vocês conseguem visualizar que a gente está alinhando o nosso código para que ele fique visualmente reconhecível para a gente. Então a indentação deixa o nosso código mais visual, é mais fácil da gente se localizar também. Então, e a gente vai fazer a mesma coisa com o resto do código. Aqui nós temos a seção ambiente matemático, igual a gente está vendo aqui, ambiente matemático. Ela está um passo à frente, né? Um tab. E aí eu quero jogar o resto desse meu código um passo para frente também. Então eu vou selecionar e apertar o tab. E ele alinhou aqui com a seção. E mais um passo para frente, ele alinha, chega um passo dentro da seção. E isso ajuda a gente a se localizar. Isso não vai mudar o meu texto, mas vai me ajudar a escrever melhor o meu código, a me localizar nele, deixá-lo organizado. Então, vamos lá. Agora falando sobre os ambientes matemáticos. Nós temos o ambiente math, que a gente começa escrevendo begin math, que é M-A-T-H, quase Mateus, mas não é. E ele é um ambiente matemático comum. Então ele vai introduzir a equação exatamente no lugar que eu pedi ele para colocar, mas ele não vai dar destaque nenhum, não vai centralizar, não vai numerar a minha equação, mas ele vai colocar a minha equação lá normalmente. O equivalente eu usar o cifrão simples ou dois cifrões para escrever, que a gente já falou nas aulas anteriores. E a gente pode visualizar aqui, né? Ele não centraliza, ele não numera. Essa numeração é da equação de baixo, que está no meu begin equation, que é quando a gente quer numerar as equações do nosso trabalho. Ele já numera automaticamente, a gente não precisa fazer nada. E se a gente mudar de posição, ele já vai mudar também a numeração do nosso código. Desculpa. E aí, igual qualquer outro comando, a gente abre o comando e fecha.
aqui no Begin Math também, abre e fecha. E por último nós temos o Display Math, que ele é um ambiente matemático que eu posso introduzir qualquer tipo de equação nele, mas ele é muito usado quando eu quero fazer, por exemplo, uma matriz, quando eu quero desenhar um gráfico no LaTeX, eu quero fazer, por exemplo, uma figura geométrica. Aqui ele é usado dessa forma, ele é mais usado assim. E é interessante também a gente aprender mais para frente sobre como fazem gráficos ou como você faz uma figura geométrica aqui no LaTeX. É bem divertido, inclusive. Então, esses são os ambientes matemáticos que a gente vai trabalhar. E aí, a gente vai para uma segunda sessão. Deixa eu pular aqui a linha para introduzir. E pronto. Vocês estão vendo aqui, ó, sobrescritos e subscritos e sobrescritos. E já compilou, já está aqui, ó. O que seria um subscrito? É quando a gente quer colocar um índice em algo. Por exemplo, A1, A2, que é o que a gente está vendo aqui, ó, embaixo. Mas vamos falar primeiro dos sobrescritos, né? Tendo sempre atenção para deixar o nosso código indentado. Uma quebra de linha que não interfere, mas é interessante a gente deixar ele indentado. Aqui a gente pode até ampliar o espaço para ele não quebrar a linha, mas como não faz diferença, a gente pode deixar. Então vamos lá. Aqui nesse ambiente, no ambiente de equação, a gente vai ter uma equação que é um f de x igual a x, aí chapeuzinho entre chaves 20 mais bx mais c. Seria uma equação quadrática se não tivesse o índice 20 aqui, né? E uma coisa interessante para a gente falar, porque a gente está vendo que ele está sendo elevado a 20 e a 20ª potência, né? E ali está normalmente um 20, como vocês podem ver. Posso até dar um zoom para ficar melhor. E esse 20 só está sendo elevado dessa forma porque ele está dentro de chaves. Porque se por algum motivo eu colocar sem as chaves, somente o 2 que vai ficar em cima, vai ficar sobrescrito. E ele vai compilar e vai mostrar isso pra gente. Ok? Mas isso acontece porque eu estou dizendo pro meu código aqui, ó, pro LaTeX, ó, tudo você vai colocar sobrescrito o seguinte termo. E aí o termo seguinte é só o 2. O 0 é um termo depois do termo seguinte. É seguinte do seguinte. Então, se eu quero elevar os dois números, tanto 2 quanto 0, ali na potência, eu tenho que colocar entre chaves, porque ele vai entender que tudo que tiver entre chaves é um termo só. Então, se eu compilar aqui agora, ele vai me mostrar que é coerente. Isso que eu disse. Foi? Ok? Qualquer dúvida, vocês coloquem aqui no chat, tá, pessoal? Que a gente está sempre de olho. E aqui, num outro ambiente de equação, nós temos um somatório. Vocês estão vendo aqui, somatório, que é o comando sum, e aí ele está sobrescrito i igual a 1, e aqui embaixo i igual a 1, e sobrescrito um 10. E vocês estão vendo aqui em cima o 10. E aí, olha como é que funciona, né? Esse sobrescrito. Eu coloco um underline e o termo seguinte, que é o que está aqui entre
as chaves vai ser sobrescrito. Então, o A underline I é o A com índice I. A underline 1 é o A com índice 1. A underline 2, A com índice 2. Assim sucessivamente, até o A underline entre chaves 10, que é o A no índice 10. Então, não tem nenhum mistério. É só a gente sempre lembrar que quando nós quisermos colocar um índice com mais de um termo, a gente vai precisar colocar entre chaves. Isso é importante. Porque eu já vi gente batendo muito a cabeça porque esqueceu de colocar essa chave, não entendia por que não estava funcionando. Então, vamos dar continuidade aqui. Que agora nós vamos falar sobre matrizes e vetores. Inclusive, tem um curso de matrizes e vetores aqui no canal do Professor Global. Então, vamos lá. Mais uma vez, tomar um cuidado com a indentação do nosso código. A gente tem que chegar ele para frente com 2 passos. E ok. Então, vamos lá. Ele está usando aqui ó, o Display Math, que é o display matemático. Como eu disse, ele é comum sendo usado com matrizes dessa forma. E ele aqui vai explicar como é que funcionam as matrizes. Primeiro, você tem o Begin Matrix, né? E tem 3 tipos de matrizes diferentes que a gente pode colocar. Com as laterais sendo chaves, sendo parênteses, sendo colchete ou chaves. Isso é bem simples. A única coisa que vai mudar é o prefixo, né? Que a gente tem aqui. Nós temos o P matrix, que dá um parêntese. Nós temos o B matrix, que dá as chaves. E um Bzão, que é o B maiúsculo matrix, que aqui que dá chaves, né? O anterior da colchete, como a gente está vendo aqui, nessa ordem. E como funciona para introduzir os termos dessa matriz? Eu vou inicialmente escolher aqui escolher os meus termos, escolher a matriz e eu vou colocando a primeira linha em primeira coluna na primeira posição da geral, né? Então o A11 fica aqui em cima. E aí depois na segunda posição o B. Isso complementando a primeira linha. Eu vou ter A com E comercial B e E comercial C. Isso eu estou dizendo que eu vou colocar uma matriz, que eu estou criando uma matriz, em que a primeira linha é um A, um B e um C. E é isso que ele está colocando lá. Isso nas 3 matrizes aqui, vocês podem ver. E são todas feitas da mesma maneira. E aí eu quero ir para a linha de baixo. Eu vou usar um barra barra, que é aquele comando de quebra de linha que eu falei na aula passada para vocês. E esse barra barra, ele funciona dentro do ambiente matemático. Funciona fora também, mas ele é mais usado dentro do ambiente matemático. E aí, vamos lá, A, B, C, e aí embaixo D, E e F, que são a linha de baixo. Barra barra, G, H e I. E tudo separado com E comercial, lembrando. Ele já vai alinhar para você, então você não precisa se preocupar em alinhar dentro do seu código. Mas, para ficar bonitinho, a gente costuma alinhando. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que na última linha a gente não põe o barra barra, senão ele vai entender que vai ter mais uma linha embaixo. Mas é só um detalhezinho para a gente ter atenção. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre como introduzir o vetor, botar aquele chapéuzinho em cima do nosso vetor. Ele é introduzido da seguinte forma. Deixa eu só replicar aqui, porque tem outra notação de vetores também que a gente pode usar. Mas então, a primeira notação que a gente vai falar é o da setinha em cima, que a gente está vendo aqui, o V, com a setinha em cima. É V igual XYZ, um vetor de 3
de 3 dimensões, vetor no R3, e ele é colocado da seguinte forma: /vec abre chaves e tudo que tiver dentro dessas chaves vai ser o meu vetor. Então, tá ali, ó, o V, que é o vetor, tá com a setinha em cima. E eu posso também usar a notação de negrito. Em alguns livros a gente costuma achar essa notação, né? Então a gente vai usar o comando math bf. É mathbf. E tudo que tiver dentro das chaves vai ser colocado em negrito. Isso no ambiente matemático, né? Se você estivesse fora do ambiente matemático, você só precisava usar o /bf. Então a gente está vendo aqui que está em negrito. E pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco. E até a próxima. Tchau, tchau.